Sabe aquelas grandes fortunas que a gente acha que vão durar para sempre? Pois é, a realidade pode ser bem diferente. As brigas pela herança de algumas das maiores celebridades aqui do Brasil mostram como um legado, uma vida inteira de trabalho, pode virar um verdadeiro campo de batalha. E, olha, as lições que esses casos trazem são surpreendentes. 27 anos. Vamos pensar um pouco nesse número, 27 anos. É mais que uma geração inteira. O que será que pode demorar tanto tempo para ser resolvido, hein? Pois é esse o tempo que o inventário do nosso grande Mussum está parado, sem solução. E o motivo? Uma disputa, uma briga, pelo reconhecimento de um filho fora do casamento. Essa história toda simplesmente paralisou o processo e, pior, com o passar dos anos, começou a comer, a consumir o patrimônio que ele deixou para a família. E olha, o caso do Mussum, infelizmente, não é um caso isolado. Longe disso. Ele faz parte de um padrão que é até surpreendentemente comum, sabe? Aquele padrão em que o legado de uma vida inteira de trabalho vira uma guerra dentro da própria família. Vamos pegar, por exemplo, o caso do Gugu Liberato. Ele faleceu em 2019, deixou uma herança bilionária e um testamento que, na teoria, deveria ter deixado tudo amarradinho, tudo resolvido. Mas, na prática, esse mesmo documento virou o centro de uma batalha judicial gigantesca. É que o testamento do Gugu deixava a maior parte da grana, 90%, para os filhos. Só que a companheira dele não concordou e contestou o documento na justiça. E aí começou uma briga que se arrasta até hoje. Fica muito claro que, nesse caso, o testamento, em vez de ser a solução, foi o estopim, a faísca, que começou a discórdia toda. E é aqui que está a grande lição desse caso, e de muitos outros. Muita gente acha que fazer um testamento resolve tudo, mas não é bem assim. Um testamento não evita o inventário, que já é um processo judicial longo, caro, burocrático, e o pior, muitas vezes, o próprio testamento é o que acaba gerando mais confusão, mais briga. E essa história se repete e se repete. Olha o caso do cantor Emílio Santiago. Ele faleceu lá em 2013 e também não deixou nada organizado. Resultado, hoje a herança dele é disputada por 3 lados: a irmã, o companheiro e um suposto filho. A situação é tão complicada que estão aguardando a exumação do corpo para fazer teste de DNA. Dá para imaginar? E enquanto essa briga toda acontece, o patrimônio fica lá, parado, perdendo valor. Ok, então fica a pergunta, né? Por que o testamento? Essa ferramenta que todo mundo pensa que é a solução mágica, a solução definitiva. Por que ele falha tanto? Por que ele não consegue evitar esses conflitos todos? O caso da incrível Marília Pera é um exemplo, assim, perfeito disso. Ela faleceu em 2015, deixou um testamento tudo certinho. Mas o marido dela contestou. E o que aconteceu? Quase 5 anos de briga na justiça. 5 anos! Para no final das contas todo mundo chegar a um acordo e aceitar os termos originais do testamento. Pensa no desgaste emocional, no dinheiro gasto com advogado, tudo isso por causa desse atraso? E aqui, gente, está o X da questão, o problema fundamental. Um testamento é só sua vontade escrita no papel. Não é uma ordem, entende? Ele depende da aceitação da família, de pessoas que estão ali num momento de luto super fragilizadas, e sem a pessoa que construiu tudo aquilo ali, presente, para bater o pé e falar é assim que eu quero tudo, absolutamente tudo fica aberto para ser questionado. Mas acredite, as consequências de um inventário enrolado podem ser ainda piores do que só briga de família. É mais grave. Às vezes, a fortuna simplesmente vira pó, desaparece. E para ilustrar isso, a gente tem o caso trágico do Chico Anísio. Talvez seja o mais chocante de todos. Um dos maiores gênios do humor do Brasil, uma carreira brilhante, mas um legado financeiro que foi simplesmente devastado. Olha só, quando Chico Anísio faleceu, lá em 2012, o patrimônio dele era estimado em cerca de 4 milhões de reais. Um dinheiro que representava uma vida inteira de sucesso, de muito trabalho. Mas hoje, mais de uma década depois, a situação não só se inverteu, como virou um pesadelo. O espólio do Chico Anísio não só não tem mais nada, como acumula uma dívida de 7 milhões de reais. É isso mesmo, de um patrimônio de 4 milhões para uma dívida de 7. Mas como isso é possível? Como uma fortuna vira uma dívida tão grande? Simples. Enquanto a família brigava na justiça, os bens, os imóveis, ficaram lá, parados, abandonados. E aí foram acumulando dívidas de IPTU, de condomínio. Só isso deu quase 1,5 milhão de reais. Ou seja, o tempo, a briga e a falta de gestão simplesmente devoraram todo o patrimônio e criaram um buraco ainda maior. E aí fica aquela pergunta no ar, né? Por que pessoas tão geniais, tão bem-sucedidas em suas carreiras, cometem erros que parecem tão
básicos quando se trata de planejamento? Olha, a resposta parece estar na mentalidade. Pensa comigo, artistas, profissionais liberais, eles são mestres em uma coisa: criar riqueza. O foco da vida deles é a produção, o trabalho, a arte. Agora, as grandes dinastias empresariais, as famílias que mantêm a fortuna por gerações, elas têm uma cultura diferente. O foco não é só criar, é proteger e perpetuar o que já foi criado. E isso se faz com planejamento. Não é falta de talento de forma alguma. É uma falta de educação patrimonial, de pensar no depois. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Uma reflexão que vai muito além do mundo dos famosos e que, na verdade, se aplica a qualquer pessoa que construiu alguma coisa na vida, não importa o tamanho. Porque no fim do dia, todo o esforço de uma vida para construir um patrimônio pode simplesmente ir por água abaixo se não houver um plano para o futuro. E essa falta de planejamento, Na verdade, também é uma decisão. É a decisão de deixar o futuro desse legado nas mãos de outras pessoas, de juízes, de advogados e, principalmente, de familiares que estarão passando por um momento de muita dor. Então a pergunta final que fica é: quem deve decidir o destino daquilo que foi construído com tanto esforço? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode definir absolutamente tudo.